Então vamos lá, pessoal. Estou graduado, curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, disciplina Gestão de pequenas e médias propriedades rurais. Tema da aula de hoje: revisão das atividades das atividades 2 a 5 e os fóruns temáticos 1 e 2. Meu nome é César Nascimento, sou coordenador da disciplina. Então vamos aí para a aula 2, né? A aula 1 foi a apresentação do plano de ensino. A aula 1 não teve atividade. E aí a partir da aula 2, do dia 13/2, com a atividade semanal 1, com o tema Introdução à Gestão de Pequenas e Médias Propriedades Rurais. Então, a gestão financeira rural é um fator determinante para a viabilidade econômica das pequenas propriedades. Então, pensando na viabilidade econômica, né? Fazer o planejamento financeiro, né, para desenvolvimento das atividades. De acordo com Oliveira, práticas como controle de custos, planejamento orçamentário e análise de investimentos são essenciais para a sustentabilidade financeira das atividades agrícolas. Então, só aí, já no enunciado já está afirmando, né, da importância da gestão financeira do empreendimento rural. Com relação à gestão financeira na propriedade rural, assinale a alternativa correta. Planejamento financeiro permite reduzir custos e otimizar a alocação de recursos na propriedade. Positivo, né? Então, através de um planejamento, você pode buscar por alternativas de custos mais baixos e, de forma organizada, alocar, né, esses investimentos, né, e de forma separada e organizada, né, desses recursos na propriedade, dependendo das atividades que fazem parte do empreendimento rural. Então, positivo. Pequenas propriedades não precisam de controle financeiro. Esse não aqui já diz tudo, né? Está errado. Pois possuem baixa complexidade. Não quer dizer que ela é pequena, que ela pode afirmar que toda pequena propriedade ela tem baixa complexidade operacional. Pode ser que tenha uma, né, dependendo da tecnologia empregada. Então isso aqui está errado. A gestão financeira eficiente dispensa análise de indicadores. Está errado, né? Requer análise de indicadores como custo de produção, quanto que eu vou gastar para produzir e quando vai ser o meu investimento, quanto que vai ser e em quanto tempo, né, dependendo da atividade. Está errado isso aqui, né? Então dispensa, está errado. O orçamento agrícola deve ser feito apenas no início. Na verdade, ele tem que ser antes, né? Tem que ser antes. Sem a necessidade. Há necessidade de ajustes ao longo, né? Pode ser que haja necessidade de ajustes ao longo do ciclo produtivo. Não é engessado. Pode ser que você planeja de forma prévia um produto e de repente lá quando você for utilizar ele não está disponível, o fornecedor não conseguiu te atender ou deu algum problema, alta do dólar, e aí você acaba vendo uma alternativa com custo mais baixo. Então pode perfeitamente fazer ajustes nisso daí, até com relação a estratégias, né? A tomada de decisão financeira deve basear-se exclusivamente na experiência do produtor. Esse exclusivamente aí é a realidade que a gente vê naqueles que não adotam nenhum sistema de gestão na propriedade rural. Então, logicamente que ela é importantíssima, né? Nós dependemos dela para construir um planejamento, mas não é exclusivo, existem outros, né? Deve se basear em outros fatores também. Há necessidade de análise de outros dados. Esse 100 aqui está errado. Há necessidade. Tá? Então, a alternativa correta: planejamento financeiro permite reduzir custos e otimizar a alocação de recursos na propriedade. Tá? Então, lembrando aí que lá no Educa as alternativas elas se embaralham lá de acordo com os alunos, né? Porque o aluno for fazendo a atividade. Aqui você tem que analisar qual que é a questão correta. Então, tá, a alternativa A não quer dizer que lá no exercício seja A.
Tem que analisar, ver direitinho, né? Então a alternativa correta é essa aí. Segunda questão, a adoção de tecnologias na agricultura vem transformando a gestão das propriedades rurais. Então, tecnologias, né? Isso aqui já é uma realidade. Segundo Silvio Gomes, a agricultura 4.0 incorpora inovações como internet das coisas, utilização de sensores, controle de temperatura, pluviômetros, sensoriamento remoto com a adoção de imagens de drone, e pode ser imagens de satélite também, porque tem imagens de alta precisão que já estão sendo utilizadas, e inteligência artificial, né? A parte que envolve, por exemplo, um exemplo clássico de inteligência artificial é pulverização com drone, né? Que através de você faz o controle ali da vazão diretamente no controle, os drones mais novos aí de pulverização, faz toda a gestão da velocidade, né? Então isso é tudo inteligência artificial para melhorar a eficiência produtiva e reduzir impactos ambientais. Então, logicamente, o próprio exemplo da pulverização é uma atividade, torna eficiente, dá mais eficiência na pulverização, né? E com certeza reduz os impactos, porque é uma aeronave que voa abaixo, eu não tenho amassamento, nenhum impacto no solo. E outra é que o drone, logicamente que depende do operador, de que está realizando essa prática, tem que se preocupar com a questão da deriva, né? Mas, assim, comparando com atividades como o próprio avião, o produto é jogado mais baixo, né? Então, havendo possibilidades de acontecer problemas de deriva, porque eu estou voando baixo, né? Então, um exemplo aí. Tá? Sobre a agricultura 4.0, assinale a alternativa correta. Então, permite maior precisão na aplicação de insumos. Acabamos de falar, né? Reduzindo desperdícios e impactos ambientais. Com certeza você faz uma aplicação, né, pensando juntamente com a agricultura de precisão, faz a aplicação de forma de acordo com o que realmente necessita, né? Então, em vez de usar uma dose única para todo o talhão, você usa doses diferenciadas de acordo com partes do talhão, né? Então, essa é a realidade. Então, positivo isso aqui. Substitui totalmente o conhecimento técnico dos agricultores. Está errado. Não substitui nada, né? Então, o conhecimento técnico dos agricultores com certeza, de grande valia, né? Tornando a experiência do campo desnecessário. Nada a ver isso aqui, né? Isso aqui tá errado. Exige investimentos extremamente altos, tornando-se inviável para pequenos e médios. Aquela coisa, tecnologia não tá só para os médios e grandes. Tem como adaptar os pequenos também. Tem alternativas para adaptar os pequenos. Um exemplo é a própria agricultura de precisão. Você pode muito bem executar a agricultura de acordo com sua disponibilidade de capital, né? A técnica dá para ser utilizada, mas às vezes quantidades maiores de dados que você venha coletar, isso aí que vai encarecer, mas você pode trabalhar de acordo com a sua capacidade financeira, né? Por que não um pequeno e médio não pode adotar um drone na propriedade, né? Também fazer o levantamento da sua área usando um drone. Por que um pequeno também não pode? Isso já acontece. Ele pode perfeitamente usar um drone para fazer uma aplicação, né? Então, está errado isso aqui. Baseia-se exclusivamente no uso de máquinas agrícolas convencionais. Nada a ver, né? Sem incorporar tecnologias digitais. Os tratores antigos, hoje a gente incorpora GPS a eles, né? Para fazer o plantio correto ali. Está errado isso aqui, né? Tem como principal objetivo aumentar a dependência dos agricultores em relação às grandes corporações. Pode até existir alguma tentativa, mas na verdade o que acontece hoje é o contrário, né? As grandes empresas hoje têm uma grande competitividade entre elas, porque o agricultor, o produtor, tem acesso a maior quantidade de informações. Então está errado isso aqui também. Ele tem acesso a informações na internet, né? Existem diversas empresas que estão fornecendo produtos,
com tecnologias diferentes, então na verdade aumenta o leque aí de oportunidades. Lógico que ele tem que ter orientação para fazer a escolha desses produtos. Aí depende de um técnico agrícola, de um engenheiro agrônomo para isso, né? Então permite maior precisão na aplicação de insumos, reduzindo desperdícios e impactos ambientais. A gestão estratégica das propriedades rurais é fundamental para a adaptação às oscilações do mercado agropecuário. Então, gestão estratégica, né? Então, toda empresa, né? De acordo com o Mendes, um planejamento estratégico eficiente envolve a definição de metas. Então, você tem metas a serem cumpridas, a análise de mercado e a adoção de práticas que garantam a sustentabilidade na produção. Então, com relação ao planejamento estratégico na gestão rural, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Auxilia na definição de metas e na antecipação de desafios do mercado agrícola. Perfeito, já está falando no enunciado isso, né? E antecipação de desafios. Lógico que não é 100%, mas oferece estimativas, né? Deve ser elaborada apenas por grandes propriedades. Errado, né? Pode ser pequeno, médio e grande, pois pequenos produtores não enfrentam riscos mercadológicos. Lógico que enfrentam. Pode muito bem enfrentar oscilações do dólar, do preço de um determinado produto. Isso aí não é só para os grandes. É baseado exclusivamente em fatores climáticos. Não é só fatores climáticos, envolve também aspectos econômicos e sociais. Está errado. Tem um caráter fixo, não podendo ser ajustado. Lógico que pode. O planejamento estratégico, ele pode, e havendo necessidade, deve ser ajustado, né, para poder se adequar. Então, não tem caráter fixo. Não influencia a sustentabilidade da propriedade. Totalmente errado, né? Influencia, pois sua função é apenas administrativa. Muito pelo contrário, é administrativa e operacional também. Tá? Então, a resposta correta: auxilia na definição de metas e na antecipação de desafios do mercado agrícola. Questão 4. Né? Então, o marketing rural é uma ferramenta estratégica usada para aumentar a competitividade das propriedades agrícolas. Segundo Almeida, a definição do público-alvo, a escolha dos canais de distribuição e a adoção de estratégias de promoção são fatores determinantes para o sucesso comercial dos produtos agropecuários. Então, uma empresa que tem um produto para ser vendido, né, ela deve conhecer quem ela deve atingir o seu público-alvo, como que ela vai fazer a distribuição desses produtos, né? A adoção de estratégias de promoção, né, envolve promoções relacionadas a preço, mas também outros tipos de promoção que podem ser ofertadas, e são fatores determinantes para o sucesso comercial dos produtos agropecuários. Então, com relação ao marketing rural, assinale a alternativa correta. A escolha do público-alvo, já está falando no enunciado, permite direcionar melhor as estratégias de venda e distribuição. Positivo. Vamos analisar as outras. O marketing rural é voltado apenas para grandes propriedades, nada a ver. Pequenos, médios e grandes. O uso de redes sociais e feiras agropecuárias não influencia. Lógico que influencia, né? Influencia a comercialização. O que mais usa hoje é o uso de redes sociais, né? E logicamente que a escolha de uma feira é optativa, mas também é uma grande exposição, a oportunidade de exposição do produto também. Por exemplo, agroteams, né? Sei lá, ter um stand, lógico que se envolve custos, mas analisar a viabilidade disso. As estratégias de marketing rural são fixas, essa aqui é uma palavra muito, né, generaliza muito, não pode ser fixas, né? E não precisam ser adaptadas às mudanças do mercado. Lógico que pode, né? Então, de acordo com o que vem ocorrendo no mercado. Promoções de venda no agronegócio se baseiam exclusivamente em descontos negativos. É promover o produto, está ofertando o produto, né? Isso aí já não é só questão de desconto e redução de preço. Então, a alternativa correta, a escolha do público-alvo permite direcionar melhores estratégias de venda e distribuição. Quinta questão: a sustentabilidade na agricultura envolve aspectos ambientais, sociais e econômicos. Segundo Cardoso e Lima, práticas como rotação de cultura, manejo integrado de pragas e uso racional da água
garantem maior equilíbrio ecológico e produtividade a longo prazo. Então, né, isso aí são práticas sustentáveis mesmo, rotação de cultura, manejo de pragas, né? Tudo isso daí faz parte de ações sustentáveis, né? E com certeza vai reduzir a quantidade de água, não só nessas atividades, não são apenas nessas práticas, né? Mas até a parte de aplicação de defensivos também envolve uso racional de água. Você usa uma cauda mais eficiente com a quantidade menor de água. Então isso vai trazer aí com certeza um equilíbrio melhor para a propriedade. Então, com relação à sustentabilidade na agricultura, cenário alternativa correta, a adoção de práticas sustentáveis melhora a conservação dos recursos naturais e a eficiência produtiva. Positivo, né? A sustentabilidade na agricultura se restringe ao uso de fertilizantes. Negativo, não é só isso. De fertilizantes orgânicos. Já está lá no enunciado, né? Rotação de culturas, aplicação de defensivos, a utilização de drones na aplicação de defensivos também é sustentável, né, sem considerar outros aspectos. Está errado isso aqui. O manejo sustentável reduz a produtividade agrícola, nada a ver, tornando-se inviável. Não é questão que ele, às vezes pode encarecer, mas tem que ver a viabilidade também de acordo com a atividade desenvolvida na propriedade. Logicamente que reduz, né? Aumenta aí, se reduz aqui está errado, né? Lógico que ele vai aumentar, porque você vai diminuir seus custos, né? Vai ter uma gestão melhor. A rotação de culturas compromete, negativo, né? Na verdade, ela promove a qualidade do solo e não influencia está errado isso aqui, influencia na sustentabilidade de forma positiva, né, do sistema produtivo. A adoção de práticas sustentáveis impede o uso de qualquer tipo de tecnologia. Está errado. Lógico que pode aderir ao uso de tecnologia. Então, a alternativa correta é a adoção de práticas sustentáveis melhora a conservação dos recursos naturais e a eficiência produtiva. Beleza? Então, vamos lá para a aula 3, aspectos legais e tributários da atividade rural, atividade semanal 2. Né, aula do dia 21/2/2025. Então, a primeira questão aí, ó, a obtenção de licenças ambientais é essencial para a regularização das atividades rurais e a preservação do meio ambiente. Segundo a Agência Nacional de Meio Ambiente, existem 3 principais tipos de licença, né? Licença prévia, que é uma licença onde você usa os documentos, né? E um projeto de viabilidade. Licença de instalação, para você instalar as infraestruturas, e aí você tem que apresentar, né, que infraestruturas são essas que você vai instalar na sua propriedade. E a licença de operação, depois de feito toda, né, a implantação das medidas mitigadoras, serem previstos os impactos ambientais e a adoção dessas medidas mitigadoras, aí o órgão ambiental vai lá, após uma análise de um técnico, né, dependendo da atividade, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, vai lá e analisa e emite a licença. Garantem que a atividade rural atenda os requisitos ambientais. Então, hoje é lei, né? Toda prática rural tem que ter licença, seja na parte de agricultura como na parte de bovinocultura. E pode ser pequeno, médio ou grande, tem que ter licença ambiental. Então, com relação às licenças ambientais na atividade rural, ela analisa as afirmações a seguir. Então, a questão de acessão e razão. A obtenção das licenças ambientais é fundamental para garantir a sustentabilidade e a conformidade legal das atividades rurais. Está no enunciado, né? Então, isso aí está correto. Isso ocorre porque as licenças ambientais estabelecem diretrizes. Então, existe a lei lá que estabelece essas diretrizes e quais são os critérios, como eu já comentei no início, que minimizam os impactos ambientais e asseguram a viabilidade ecológica da produção rural. Então, tem tudo a ver, né? Então, as duas afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira, né? Então, tá aí, ó. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. A alternativa B, afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica. Está errado, ela justifica.
Aqui está falando que a segunda é falsa, está errado. Aqui está falando que a afirmativa, a primeira é falsa, está errada. E a alternativa aí está falando que as duas são falsas. Então, aqui de cara, você identificando que as duas afirmativas são verdadeiras, você já elimina aí 3 alternativas, né? E aí ficaria na dúvida entre as alternativas A e B. Tá? O licenciamento ambiental é um instrumento fundamental para garantir a sustentabilidade das atividades agropecuárias. Segundo... Opa, beleza. Isso aqui está repetido. Então, vou pular aqui, né? Vamos para... Estava repetido ali. O setor agropecuário está sujeito a diferentes tributos que variam conforme o porte e a estrutura da propriedade. Então, de acordo com a Receita Federal, o correto enquadramento fiscal pode otimizar a carga tributária e evitar penalidades. Perfeito. Então, vamos lá. Outra de acessão e razão. Né? Então, ó, com relação à tributação no agronegócio, né, analise as afirmações a seguir. O correto planejamento tributário permite ao produtor rural reduzir custos e manter a regularidade fiscal. Então, essa afirmação é verdadeira. Isso ocorre porque todos os produtores rurais são obrigados a adotar regime de tributação do lucro real. Na verdade, ele pode adotar, né, o lucro presumido, né? Ele também pode adotar o lucro presumido. Então, o lucro real é indicado para as empresas com margens de lucros menores que 32%. Né? E o lucro presumido tem um limite anual de 72 milhões, aí, que oferece alíquotas de PIS e COFINS inferiores em comparação ao lucro real. Então, né, pode adotar sim o lucro presumido na intenção aí de reduzir essas alíquotas de PIS e COFINS. Tá? Então, a primeira afirmativa está correta, a segunda está errada. Pode ser lucro presumido, sim. Então, as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Então, essa aqui está errada. As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Está falando que as duas são verdadeiras. Na verdade, só tem uma verdadeira. Então, essa aqui não é. A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. Então, essa aqui é a alternativa correta. A primeira afirmativa é falsa, está errado, e as duas são falsas. Então, a alternativa correta é: a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. A regularização fundiária é essencial para garantir segurança jurídica aos produtores rurais. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né, a titulação da terra permite acesso a financiamentos e programas governamentais de incentivo à produção. Beleza. Regularização fundiária é aquele momento que você faz primeiro obtém lá o CCIR, né, o código do imóvel, através do sistema, né, do INCRA. Né, e a outra parte que envolve regularização é você delimitar a área, né, fazer o georreferenciamento da propriedade. Hoje, né, sendo hoje enquadrado, essa regularização a partir do georreferenciamento enquadra propriedades de 25 hectares. Então, toda propriedade acima de 25 hectares hoje tem que fazer o geo. Tá? Então, sobre a regularização fundiária no Brasil, avalie as afirmações a seguir. A posse de terras regularizada proporciona maior segurança jurídica ao produtor e facilita investimentos. Isso aqui está certo. Isso ocorre porque a regularização fundiária exige obrigatoriamente o uso exclusivo das terras para a produção agropecuária intensiva. Isso aqui não quer dizer, né? Pode ser extensiva também. Não obriga o produtor a fazer agropecuária intensiva. Então, isso aqui está errado. Então, vamos lá, né? Então, ó, alternativa verdadeira. Ó, a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. Tá? A sucessão familiar na propriedade rural é um processo que visa garantir a continuidade da gestão agrícola entre gerações. Né? Então, segundo Cardoso e Almeida, o planejamento sucessório é essencial para evitar conflitos e assegurar a sustentabilidade econômica da propriedade rural.
Então, o que é isso aqui, pessoal? Fazer um planejamento, né? Por conta dos herdeiros, né? Tem lá o patriarca, aí tem os filhos. Então, definir já o futuro da propriedade rural em vida acaba, de certa forma, beneficiando aí, fugindo de taxas extremamente altas com relação ao inventário, né, dos bens. Então esse planejamento sendo feito em vida evita aí, né, esses impostos altíssimos que são cobrados e que de repente inviabiliza até a continuidade da propriedade rural, porque pode chegar a ser do valor da terra, né? Então inviabilizando aí a regularização. Tá? Então, com relação à sucessão familiar na atividade rural, assinar a alternativa correta. A sucessão familiar ocorre automaticamente sem necessidade de planejamento prévio. Isso aqui está errado, né? Quem dera que fosse automático, né? Quem dera. Pequenas propriedades não precisam de planejamento. Está errado, lógico que precisa, né? A transferência da propriedade rural só pode ocorrer por meio de herança. Não, pode ser feita antes, né? Faz o gel da propriedade, de repente já tem o gel, e depois vai lá, só divide essa terra já para os filhos, já pode fazer isso, né? Já pode fazer esse planejamento aí. Planejamento, esse aqui está errado também. Planejamento sucessório evita disputas familiares e garante a continuidade da gestão rural. Aqui está correto. O planejamento sucessório não tem impacto sobre a sustentabilidade, lógico que tem, né? Então, alternativa correta, letra D. Planejamento sucessório evita disputas familiares e garante a continuidade da gestão rural. Tá? Então vamos lá para aula 4, planejamento estratégico rural, atividade semanal 3, né? Aula do dia 28/2/2025. Então, o planejamento estratégico rural é um processo essencial para a organização e direcionamento das atividades agropecuárias. Segundo Santos e Oliveira, ele permite maximizar a produtividade, antecipar desafios e garantir a sustentabilidade econômica e ambiental das propriedades rurais. Então, com relação ao planejamento estratégico rural, assinale a alternativa correta. Deve ser aplicada apenas em grandes propriedades. Essa aqui a gente já sabe que está errado, já foi vista em outras questões, né? É um processo fixo, está errado. Se baseia apenas na experiência produtor, está errado, né? Então acabei colocando uma questão semelhante aí em outros exercícios, né? Sua principal função é reduzir impostos sem impacto na gestão produtiva. Pode reduzir, mas pode ter impactos, né? Permite maior previsibilidade e controle das operações rurais. Então essa aqui é a alternativa correta, né? As demais a gente já viu em outras questões. Olha, uma ferramenta de gestão, a matriz de SWOT. A matriz de SWOT é uma ferramenta onde a gente identifica os pontos fortes, pontos fracos da propriedade, do empreendimento rural e as oportunidades e ameaças, né, do empreendimento rural, tanto da rural, urbano, né? Então é uma ferramenta estratégica que é utilizada para identificar isso em uma empresa. E pode ser uma empresa, ou pode ser uma pessoa, um produto ou um serviço, tá? Então, de acordo com o Almeida, essa ferramenta ajuda a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, facilitando a tomada de decisão. Perfeito, né? Com relação à matriz de SWOT, analise a alternativa correta. Permite identificar pontos fortes e fracos da propriedade, além de oportunidades e ameaças, né? Considera apenas fatores internos, não, os externos também, né? Ignorando aspectos do mercado, nada a ver, né? Lógico que tem que levar em consideração os aspectos do mercado. Deve ser utilizado apenas em empresas de grande porte, qualquer empresa, né? Não sendo aplicável ao agronegócio, nada a ver, né? Pode ser perfeitamente ser aplicado no agronegócio. Sua aplicação se restringe ao setor financeiro, tá errado. Não tem utilidade para tomada de decisão, errado, errado. Então a alternativa correta, letra A, né? Permite identificar, já estava lá no enunciado dizendo, né? Tá? Então,
Aí, continuando na parte de gestão, de ferramentas de gestão, né? Então, critérios SMARTs, então a definição de metas eficazes, né, no planejamento estratégico deve seguir os critérios SMART, né? E o que é esse critério SMART? É aquele onde a gente define, a gente consegue, o SMART é do inglês, né? De inteligência, e aí a gente consegue mensurar, né? Critérios SMART, a gente consegue mensurar quais são, avaliar, né? A questão, deixa eu só ver aqui, ó, porque tá com a palavra em inglês na minha cabeça, vamos pegar do português, né? Então é aquela, mensurável, realizável, realista e temporal, né? Um critério, esse é o critério SMART, né? Então esses critérios garantem que as metas sejam específicas, mensuráveis, está aqui, né, pessoal? Estou viajando aqui. Sejam específicas, então definir metas específicas, então pode ser, então, por exemplo, dentro de uma meta maior, a gente pode definir metas mais específicas para poder fazer com que atinja essa meta principal. Então ele tem que ser mensurável, então tem que ser contabilizado, alcançável, não pode ser algo impossível, deve ser algo relevante e ao longo do tempo, né? São os critérios SMART. Então, assinale a alternativa correta em relação ao critério SMART. Então, ó, são utilizados para estabelecer metas claras e viáveis no planejamento rural. Positivo. Eliminam a necessidade de monitoramento e revisão. Tá? Isso aqui está errado. Eliminar está errado. São aplicados apenas no setor financeiro. Está errado. Permite definição de metas genéricas, muito pelo contrário, específicas, né? Sem necessidade de prazos ou indicadores. É temporal, tem que ter prazo. São irrelevantes para a gestão rural. Nada a ver, são relevantes. O sucesso depende apenas da experiência do produtor. Então, é a alternativa A, né? São utilizados para estabelecer metas claras e viáveis. Metas claras e viáveis, específicas, né? E temporais, né? Então, esses são os critérios SMART aí. O monitoramento e a revisão das estratégias são etapas fundamentais do planejamento estratégico. Segundo Mendes, a análise contínua de indicadores permite ajustes necessários para garantir que os objetivos sejam alcançados. Então, nota que é tudo assim, né, pessoal? Planejar, ao longo do planejamento, tem ali etapas a serem definidas e a gente tem que ter um alcance, né? Então, o que a gente traz diante de todo esse conteúdo? Que a gente tem que fazer um planejamento e tem que estabelecer coisas que sejam viáveis, né? E possíveis, não exageradas. E estabelecer prazo para que essas coisas aconteçam. Essa é a realidade. Então, com relação ao monitoramento, então, aquela coisa, você faz o planejamento e tem que ir monitorando se realmente está alcançando ali as metas que foram definidas, está atingindo lá o que foi estabelecido, né? E revisão das estratégias, assinale a alternativa correta. Então, ó, permite ajustes estratégicos conforme mudanças no mercado agropecuário. Beleza. Deve ser realizada apenas no ciclo produtivo, negativo, né? Sem necessidade de acompanhamento contínuo, está errado, tem que ter acompanhamento. Não influencia, está errado, influencia, né? Pode ser ignorado, pois o planejamento inicial já nada a ver, tem que ter um monitoramento, né? É um processo opcional, negativo, é obrigatório, né? Tem que ter um monitoramento. Então a alternativa correta aí, letra A. Permite ajustes estratégicos conforme mudanças no mercado agropecuário. A diversificação de culturas, agora práticas dentro da gestão, né? Operacional. A diversificação de culturas é uma estratégia do planejamento estratégico que reduz riscos e aumenta a sustentabilidade na propriedade. Então, isso aqui, você, em vez de plantar soja, plantar milho, por exemplo. Em um ano plantar soja, outro ano plantar milho. Não é muita realidade do Tocantins, né? Na verdade, a gente faz sucessão. Planta soja, depois planta o milho. E hoje com outras alternativas, né?
planta soja, pode plantar hoje o gergelim, por exemplo. Planta o sorgo ou planta o milheto. Então, tem alternativas de sucessão. Segundo Pereira e Silva, essa prática permite um melhor aproveitamento dos recursos naturais e reduz a viabilidade de vulnerabilidade, que pode ser vulnerabilidade com relação a pragas e doenças, as oscilações e, na verdade, aqui, vulnerabilidade, uma delas que eu coloquei, né, mas e vulnerabilidade também em relação às oscilações do mercado. Então, não ficar dependendo apenas de uma cultura. Então, com relação à diversificação de culturas, assinale a alternativa correta. Diminui os riscos financeiros ao evitar a dependência de uma única cultura. Perfeito, né? Está lá no enunciado. Aumenta os custos sem trazer benefícios econômicos, nada. Na verdade, pode diminuir os custos. Só deve ser adotado por grandes propriedades, nada a ver. Pode ser pequenos e médios também. É uma estratégia inviável para propriedades de pequeno porte. Não quer dizer isso. Compromete a eficiência da propriedade ao exigir maior complexidade de manejo negativo. Então, diminui os riscos financeiros a evitar a dependência de uma única cultura. Aula 5, fontes de financiamento e crédito rural, atividade semanal 4, aula do dia 7 de março de 2025. Então, o acesso ao crédito rural, então, crédito fornecido aí pelas instituições financeiras para os produtores rurais, desde que estejam ok com relação às obrigações legais, né? Tem que ter o CAR, dependendo do tamanho da terra, tem que ter georreferenciamento da terra, né? Tem que ter as licenças. Ocorre por meio de diversas fontes, como bancos públicos e privados, por exemplo, Banco do Brasil e Santander. Cooperativas de crédito, como Sicredi, Sicobi, e organizações internacionais, aí, fundos internacionais. As cooperativas de crédito, por exemplo, desempenham um papel essencial ao facilitar o financiamento para pequenos e médios produtores, oferecendo taxas e condições diferenciadas. Então, de repente, organizações cooperativas de crédito aqui, né, no caso. Com base no exposto, uma das vantagens das cooperativas de crédito para o produtor rural é oferecer crédito com condições mais acessíveis e personalizadas para pequenos e médios produtores. Garantir financiamento apenas para grandes, está errado. Impedir o acesso ao crédito por meio de exigências burocráticas, né, excessivas. Não é isso, né? Restringir a atuação de pequenos produtores, nada a ver. Eles estão incluídos. Criar barreiras para que produtores familiares acessem, nada a ver, né? Tem ofensa isso aqui. Na verdade, oferece créditos com condições mais acessíveis e personalizadas para pequenos e médios produtores. Vamos lá, o governo brasileiro oferece diversos programas de crédito rural para atender diferentes perfis de produtores. Então, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por exemplo, foi criado para oferecer crédito com condições especiais para pequenos produtores familiares, incentivando o desenvolvimento sustentável e a geração de renda no campo. Tá? Então, com base no PRONAF, grandes produtores rurais que operam com monoculturas, nada a ver, está lá no enunciado falando dos pequenos. Pequenos agricultores familiares que necessitem financiamento com condições especiais. Empresas estrangeiras que, nada a ver. Estou falando de propriedades, produtores. Financiamento exclusivo para pecuária intensiva, nada a ver. Indústrias agropecuárias que produzem insumos. É a alternativa correta, mais clara aqui, ó. Pequenos agricultores familiares que necessitem financiamento com condições especiais. Questão 3. Então, a integração entre fontes de financiamento rural e práticas sustentáveis é essencial para a evolução do agronegócio. Perfeito, né? De repente, você faz a integração de fontes diferentes, pois permite não apenas a modernização da produção, mas também o alinhamento com práticas que respeitam o meio ambiente. O crédito rural tem um papel crucial nesse processo, especialmente no financiamento de iniciativas que promovem a agricultura sustentável, como a adoção de tecnologias de baixo carbono. Então, é o ABC, né? Projeto ABC do governo, isso aqui, ó. Programas como o PRONAF, no caso a gente se referindo ao PRONAF, são importantes para apoiar pequenos e médios produtores, oferecendo condições favoráveis para o financiamento de práticas agrícolas mais responsáveis. No entanto, a análise da viabilidade ambiental dos projetos financiados deve ser uma prioridade. Então, tem que ter um projeto. O cara tem que ter um projeto para ser aprovado.
já que o aumento da produção não pode ocorrer em detrimento da sustentabilidade. Então, sobre o crédito rural e sustentabilidade, a integração dos dois, analise as seguintes afirmativas. Então, o crédito rural pode ser utilizado para financiar práticas de agricultura de baixo carbono, promovendo a sustentabilidade ambiental. As linhas de crédito voltadas para a agricultura familiar são exclusivas para grandes produtores, nada a ver. Programas como o PRONAF contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar, proporcionando acesso a financiamento com condições favoráveis. Né? O crédito rural não leva em consideração a viabilidade, nada a ver. Ele leva em consideração. O uso de recursos financeiros do crédito rural pode incentivar a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, melhorando a eficiência. Na verdade, são alternativas múltiplas, né? Esqueci de falar. Então tá aqui, a alternativa 1, tá ok. Alternativa, programas como o PRONAF, eu já estava achando que estava errada a questão, pessoal. Contribui para o fortalecimento da agricultura familiar, proporcionando acesso a financiamento. Isso aqui está correto. O crédito rural não leva em consideração, lógico que leva, né? E o uso de recursos financeiros no crédito rural pode incentivar a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, melhorando a eficiência produtiva. Perfeito. Então, alternativas corretas, 1, 3 e 5. Alternativas múltiplas, né? Então, aí no caso é alternativa B. A outra de alternativa múltipla, apesar de sua importância para o desenvolvimento agropecuário, o crédito rural pode gerar desafios para os produtores. É aquela coisa, né? Pega o dinheiro e aí não usa ele de forma correta. O CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, destaca fatores como oscilações de mercado e variações climáticas aumentam o risco de... Na verdade, isso aqui é uma questão para complementar, né? Então, as alternativas. O risco de eliminação completa dos desafios financeiros na atividade agropecuária. Menor necessidade de crédito para investimento de longo prazo. Então, na verdade, o enunciado está falando com risco de endividamento excessivo e dificuldades no pagamento dos financiamentos. Então, por exemplo, situações de risco climático, né, variações climáticas e também alta de juros, né, pode aí acabar agravando e havendo aí o não pagamento das parcelas e consequentemente o endividamento. Redução das taxas de juros, não, né? Então pode aumentar. Aumento da lucratividade, negativo, né? Então é com relação ao endividamento, que é um problema que existe real no Brasil. O crédito rural é um instrumento essencial para o desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro, permitindo financiamento para modernização, inovação tecnológica e adoção de práticas sustentáveis. Segundo o Banco Central do Brasil, ele desempenha um papel fundamental na ampliação da capacidade produtiva dos agricultores, ao viabilizar recursos financeiros para, então, esse crédito rural, ele viabiliza recursos para quem? Apenas para o custeio? Está errado. Para a mecanização, inovação e adoção de práticas sustentáveis no campo? Positivo. Exclusivamente para exportação? Negativo. Para o financiamento sem necessidade de regulamento? Está errado. Para especulação financeira? Negativo. Então o certo pode ser usado para mecanização, inovação e adoção de práticas sustentáveis no campo. Tá? E a última atividade semanal, né? Atividade 5, aula 6, planejamento da produção agrícola, aula do dia 14/3. Então, o planejamento da produção agrícola é essencial para garantir eficiência e sustentabilidade. Envolve várias etapas, desde a análise de mercado até a gestão de recursos e o controle de pragas e doenças. A análise de mercado ajuda a identificar oportunidades e minimizar riscos, permitindo que os produtores tomem decisões informadas sobre o que plantar e quando colher. Né? Então, sobre a análise de mercado, no planejamento de produção, analisa as seguintes afirmativas. Então, são afirmativas múltiplas. Né? A análise de mercado envolve a compreensão das tendências do mercado, a demanda por diferentes culturas e os preços esperados. Isso aqui está certo. A análise de mercado realiza apenas uma vez. Nada a ver. Né?
A análise de mercado ajuda a identificar oportunidades e minimizar riscos, permitindo que os produtores tomem decisões informadas sobre o que plantar e quando colher. Isso aqui está certo. A análise de mercado é irrelevante. Está errado, ela é relevante. A análise de mercado não é necessária. Pelo contrário, ela é necessária, né? Então, alternativa, vamos lá para as alternativas corretas, 1 e 3. Né? Definição de meta de produção é crucial para orientar todas as outras etapas do planejamento agrícola. Essas metas devem ser baseadas na capacidade da fazenda, nos recursos disponíveis e nas demandas do mercado. Metas bem definidas garantem que todas as atividades estejam alinhadas com os objetivos gerais da operação. Então, não adianta estabelecer meta absurda, né? Tem que ser coisa de acordo com o real. Então, sobre a definição de metas de produção, analise as seguintes afirmativas. As metas de produção devem ser definidas sem considerar, lógico que tem que considerar, né? Como é que eu vou definir alguma coisa sem saber qual é a capacidade de produção e quais são os recursos da fazenda? Está errado, alternativa 1. Afirmativa 1. Metas de produção bem definidas garantem que todas as atividades estejam alinhadas com os objetivos gerais da operação. Perfeito. As metas de produção devem ser estabelecidas de forma genérica, sem especificar quantidades. Totalmente errado. Tem que ser específica. E tem que ter prazo. Definição de metas de produção não influencia a eficiência. Influencia, né? As metas de produção devem ser baseadas apenas nas demandas do mercado, sem considerar... Está errado. Isso aqui já foi até falado. Então, apenas a alternativa 2 está correta, né? Pronto, tá aqui. Apenas a alternativa 2. Isso mesmo, apenas a 2 está correta. Ela estava com medo de voltar e não conseguir ir para frente de novo. Mas foi. O planejamento do plantio envolve a escolha das culturas a serem plantadas. Vou plantar milho, vou plantar soja, vou plantar feijão. A rotação de culturas, a programação das atividades de plantio e colheita, né? Então, tudo isso daí faz parte do planejamento. Um planejamento bem feito ajuda a maximizar o uso da terra e garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente. Então, aquela coisa, usar a terra, né? Fazer um planejamento para o uso dela. Você tem lá 500 hectares, usar os 500 hectares de forma sustentável, lembrando disso também, né? Então, sobre o planejamento do plantio, analise aí as seguintes afirmativas. O planejamento do plantio não precisa, lógico que precisa, né? Então, tá vendo? É só analisar direitinho as alternativas, né? A rotação de cultura é desnecessária, ela é necessária. Planejamento do plantio envolve a escolha das culturas a serem plantadas, a rotação de culturas é perfeita, essa aqui está correta. A programação das atividades de plantio e colheita deve ser feita de forma aleatória, nada a ver, né? É de acordo com a região, de acordo com a condição climática, sem seguir um calendário agrícola, tem que seguir, né? Temos aí o azoneamento, né? Que define datas para início, por exemplo, do plantio de soja, né? Então, tem que ser seguidas. Planejamento do plantio deve ser feito apenas uma vez, não precisa ser, ó, isso aqui a gente já falou, né? Pode ser feito mais vezes e com certeza tem que ser revisado. Então, apenas a alternativa 3, né? Apenas a afirmativa 3 está correta. A gestão eficiente de recursos como água, fertilizantes e mão de obra é fundamental para evitar desperdícios e garantir a produtividade. O planejamento deve incluir a alocação precisa desses recursos para atender todas as necessidades da produção. Então, vamos lá. Afirmativas múltiplas. Sobre a gestão de recursos e insumos, analise as seguintes afirmativas. A gestão eficiente de recursos, isso aqui está correto, está até óbvio isso aqui, né? A gestão de recursos não influencia, lógico, já falamos sobre isso. A aplicação de fertilizante deve ser feita de forma uniforme, independente da... Está errado, lógico que depende das necessidades da cultura, né? Os estados de desenvolvimento da determinada cultura, então está errado. A gestão da água não é importante, aqui já errou, ela é importante, né? A gente tem que, por exemplo, na questão da irrigação é definido lá a quantidade usada de acordo com a necessidade da cultura.
A alocação de mão de obra não precisa ser planejada, lógico que precisa, pois todas as atividades podem ser realizadas de forma espontânea. Então, a única alternativa afirmativa correta é a 1. E a última aí, ó, desenvolver um plano de manejo integrado de pragas e doenças é essencial para proteger a cultura e garantir a qualidade da produção. Isso inclui o monitoramento regular, tá errado aqui, monitoramento, né? Monitoramento, tá errado isso aqui. Monitoramento regular, a aplicação de defensivos quando necessário e o uso de técnicas de controle biológico, que é uma evolução hoje, né? O uso de pragas, inimigos naturais aí, né? Sem usar defensivos, produtos químicos. Então, sobre o controle de pragas e doenças, analise as seguintes afirmativas. Controle de pragas e doenças não é necessário. Tá? Totalmente equivocado. Aplicativo de defensivos agrícolas deve ser feito de forma indiscriminada. Aí é preso, né, por causa disso daqui. Controle biológico é uma técnica ineficaz. Já comprovado que ela é eficaz. Desenvolver um plano de manejo integrado de pragas e doenças é essencial para proteger a cultura e garantir a qualidade. Perfeito. Monitoramento regular das culturas para identificar... É errado isso aqui, ó. Então, apenas a alternativa 4 está correta. Beleza, pessoal? Então, agora, ó, fórum temático 1. Né? Então, eu vou colocar uma sugestão de resposta, né? Como gabarito aí para as perguntas que foram... Para essa pergunta, para esse fórum que foi colocado para o período entre 6 de fevereiro e 28 de fevereiro. Então a pergunta, né? Administração de pequenas e médias, então tudo que a gente já viu já, né? A administração de pequenas e médias propriedades rurais desempenha um papel crucial na viabilidade econômica da sustentabilidade do setor agropecuário. Segundo Souza e Pereira, a adoção de estratégias gerenciais bem estruturadas pode contribuir para o aumento da eficiência produtiva e para a mitigação de riscos financeiros. Entre os desafios enfrentados pelos pequenos produtores, destaca-se a dificuldade de acesso a crédito, obstáculos na comercialização da produção e a gestão ineficiente dos recursos disponíveis. Né? Então, o que pode estar dificultando o acesso a crédito? O cara não ter lá o CAR, não ter o GEL da fazenda, né? Não ter uma licença ambiental, não estar com os impostos em dia, como CCIR, né? Obstáculos na comercialização da produção pode ser com relação ao preço e gestão ineficiente dos recursos, porque não tem um planejamento, né? Para superar essas dificuldades é fundamental a aplicação de ferramentas de gestão. Um exemplo de uma ferramenta que eu falei com vocês pode ser os critérios SMART ou análise de SWOT, né? Como planejamento, critérios SMART é aquele que a gente vê a viabilidade, aquilo que é de forma inteligente. E o análise de SWOT é identificar os pontos fortes, pontos fracos e as oportunidades e ameaças. Como planejamento estratégico, controle de custo e utilização de tecnologias digitais. Isso aqui é o que temos de novo. Aplicativos, softwares de gestão, sensores, internet das coisas, né? Utilização de drones, pulverização com drones. Além disso, o cooperativismo se apresenta como uma alternativa eficaz para viabilizar o acesso a insumos e ampliar a inserção no mercado consumidor. Então, ó, está ligado a alguma cooperativa, né? Isso aqui é importante para o pequeno produtor, porque ele não está sozinho, né? A ideia é essa, né? Dessa forma, a reflexão sobre estratégias de gestão para pequenas e médias propriedades rurais se torna indispensável para o fortalecimento do setor. Beleza? Então, com base nesse texto e nos seus conhecimentos sobre gestão rural, discorra sobre a relevância da adoção de boas práticas gerenciais em pequenas e médias propriedades rurais, analise aspectos como planejamento, comercialização e sustentabilidade, de que forma essas práticas podem contribuir para a melhoria da produtividade e rentabilidade dos pequenos produtores. Então vamos lá, uma resposta aqui, né? A implementação de boas práticas gerenciais é fundamental para garantir o crescimento sustentável e a competitividade das pequenas e médias propriedades rurais. O planejamento estratégico possibilita que os produtores tomem decisões embasadas sobre cultivos, financiamentos disponíveis e investimentos, reduzindo incertezas, otimizando a gestão dos recursos. Reduz as incertezas, não quer dizer que é 100%, né? Muita coisa que não dá para controlar, como tipo variações climáticas.
Controle eficiente dos custos permite uma melhor alocação dos insumos, maximizando a rentabilidade. No âmbito da comercialização, estratégias como venda direta ao consumidor e a participação em cooperativas, como eu já comentei lá no início, podem reduzir a dependência de intermediários. Então, venda direta, né? Então, faz a venda direta. Devido a você participar de uma cooperativa, você tem mais poder de barganha, né? Garantindo maior retorno financeiro ao produtor. Paralelamente, a sustentabilidade deve ser considerada como um fator-chave, pois práticas como a conservação do solo, né, a utilização de curvas de nível, técnicas de conservação de solo aí, terraceamento, né, e o uso racional da água. Então, irrigação, sistema de irrigação, né, que traz ali, leva a cultura, a água em quantidades necessárias, né, específicas, assegura a continuidade da produção no longo prazo. Tá? E o Fórum Temático 2, né, 7 de março a 31/3, a pergunta aí: o planejamento da produção agrícola é um processo estratégico essencial para garantir eficiência, sustentabilidade, rentabilidade das operações agrícolas. Ele envolve várias etapas, desde a análise de mercado até a gestão de recursos. E o controle de pragas e doenças. A análise de mercado ajuda a identificar a oportunidade e minimizar os riscos, enquanto a definição de metas de produção orienta todas as outras etapas do planejamento. O planejamento do plantio, a gestão de recursos e insumos, o controle de pragas e doenças e o uso de tecnologias são fundamentais para otimizar a produção e garantir a sustentabilidade nas operações agrícolas. Já falamos sobre isso tudo aqui, né? Então, com base no texto, né, e nos seus conhecimentos sobre planejamento da produção agrícola, discuta a importância de cada etapa do planejamento para a eficiência e sustentabilidade das operações agrícolas. Analise como a análise de mercado, a definição de metas de produção, o planejamento do plantio, a gestão de recursos e insumos, o controle de pragas e doenças e o uso de tecnologia podem contribuir para a melhoria da produtividade e da rentabilidade das propriedades agrícolas. Então, uma outra sugestão de resposta aí, né? Então, por exemplo, bem completa, o planejamento e aí colocando até as técnicas, né? Incluindo as técnicas, é um processo estratégico que visa garantir a eficiência, sustentabilidade e rentabilidade das operações agrícolas. Ela envolve várias etapas, cada um com sua importância específica para o sucesso da produção. A análise de mercado é crucial para entender as tendências de consumo. Então, por exemplo, isso vai de região, né, e até época do ano. A demanda por diferentes culturas e os preços esperados. Por exemplo, a crescente demanda por alimentos orgânicos pode incentivar os produtores a investirem em práticas agrícolas mais sustentáveis, porque é uma exigência, né? Para você produzir alimento orgânico, tem que ter prática agrícola sustentável. Ferramentas como análise de séries temporais ajudam a prever flutuações de preços, né, e tomar decisões informadas sobre o que plantar e quando colher. Definição de metas de produção. Então, estabelecer metas claras de produção é essencial para orientar todas as outras etapas do planejamento. Essas metas devem ser baseadas na capacidade da fazenda. Muita alternativa falava, né, que era incorreta, dizendo que não dependia, né, nos recursos disponíveis e nas demandas do mercado. Por exemplo, uma fazenda com solo fértil e acesso à água abundante pode especializar em culturas de alto valor como frutas e vegetais, né? Planejamento do plantio. O planejamento do plantio envolve a escolha das culturas a serem plantadas e a rotação de culturas, e a programação das atividades de plantio e colheita. A rotação de culturas, por exemplo, melhora a saúde do solo, porque você coloca culturas diferentes, e reduz a incidência de pragas e doenças, porque você está mudando a cultura, né? Está tirando a soja e colocando milho, aí quebra o ciclo da praga, né? Ferramentas de previsão climática podem otimizar o cronograma de plantio. Então, ó, utilização de fontes de séries históricas de chuvas, ou até mesmo usar estações meteorológicas na fazenda, né? Tendo em vista que até o custo desses equipamentos está diminuindo, né, o preço deles. Então está se tornando mais próximo aí da realidade. Gestão de recursos e insumos. Então, a gestão eficiente de recursos como água, fertilizantes e mão de obra é fundamental para evitar desperdício e garantir a produtividade. Então, o sistema de irrigação eficiente, né, como a irrigação por gotejamento, podem reduzir o consumo de água e aumentar a eficiência do uso da água. A análise de solo ajuda a determinar a quantidade do tipo de fertilizante necessário. Então, não é aquela coisa, vou jogar 4 toneladas por hectare. Não, você vai analisar o solo,
para ver qual a quantidade do nutriente, né, e na determinada parte da área que você deve aplicar, né? Então, e a agricultura de precisão acaba beneficiando essa técnica, essa atividade de análise do solo, né? Controle de pragas e doenças. Desenvolver um plano de manejo integrado de pragas e doenças é essencial para proteger as culturas e garantir a qualidade da produção. Perfeito, né? O que é um MIP, né? MIP, e esse aqui é na parte de doenças. MIP, né? Fazer o plano de batida para identificar quais são as pragas e qual é o dano, possível dano econômico, né? Então, monitorar isso. A monitoramento regular, a aplicação responsável de defensivos agrícolas e uso de técnicas de controle biológico, como a introdução de joaninhas, ali, ó, igual eu falei, né? Inimigo natural, para controlar populações de pulgões. Olha que legal, a joaninha vai pegar o pulgão, vai acabar, né, de certa forma, mitigando aí o pulgão. São práticas recomendadas. O uso da tecnologia, ferramentas tecnológicas, como eu já havia falado, softwares de gestão agrícola, sensores e drones, né? Então aqui, ó, aplicativos, aqui, ó, no caso internet das coisas, sensores e drones, sensoriamento remoto. Tem revolucionado o planejamento da produção. Esses sistemas permitem monitorar o crescimento das culturas, a aplicação de insumos e a colheita de maneira integrada e eficiente. A análise de bancos de dados, né, pode identificar padrões e tendências para melhorar a eficiência e a produtividade. Quais são os exemplos desses bancos de dados? Instituto Nacional de Meteorologia, né, que tem lá séries históricas, né, pode pegar de 20 anos para trás aí, né? Então, para analisar como é que está o ciclo das chuvas. Mas isso aí as instituições como a própria Embrapa já faz essa análise e fornece essas informações, pensando aí em soja, milho, né? E é isso aí, pessoal. Bons estudos, façam uma boa prova. Até a próxima.